Vamos abrir em Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, 1. Lucas 24, 1. Vamos ler alguns versículos aqui. O título que tem aqui para esse capítulo na minha Bíblia é a ressurreição de Jesus. E essas coisas que nós compartilharemos hoje, que nós leremos, elas tocam basicamente esse primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor Jesus. Um dia como esse, quando o Senhor, depois de ter morrido na cruz, na sexta-feira, então no domingo de manhã, primeiro dia da semana, o nosso Senhor ressuscitou. Então Lucas diz assim, ali no 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 9. E, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Versículo 13. E eu chamo a sua atenção aqui para a continuidade daquilo que nós vimos acontecer no início do capítulo 24. A nota do tempo é, versículo 1, mas no primeiro dia da semana. E aí no 13 diz, naquele mesmo dia. Então há essa continuidade, é no mesmo dia. Essas coisas que leremos agora, e veremos com mais detalhes, aconteceu naquele domingo, provavelmente ali na hora do almoço, depois do almoço, no máximo, é que essas coisas que leremos agora aconteceu. Naquele mesmo dia, ou seja, no domingo, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão.
É uma história maravilhosa. Essa história é muito tocante, irmãos. É o primeiro relato, de acordo com Lucas, no Evangelho de Lucas, do primeiro movimento, da primeira ação do nosso Senhor Jesus. Lucas, é isso que estava no coração dele, divinamente inspirado, para colocar para os seus leitores o primeiro movimento, na visão dele, no entendimento dele, conforme o Espírito Santo lhe comunicou que fizesse. Como se o Espírito Santo dissesse: coloque essa primeira ação do Senhor Jesus, do Filho de Deus, do Cristo, aí no seu Evangelho, exatamente aí, junto com a ressurreição dele. As primeiras coisas que o Senhor Jesus falou, segundo Lucas. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez, de uma maneira prática, segundo Lucas. É uma história muito tocante e muito reveladora. Esses discípulos do Senhor Jesus, eles andaram com o Senhor Jesus, eles, com toda probabilidade e certeza, eles testemunharam a morte do Senhor Jesus naquela cruz cruel. Eles viram quando o corpo do Senhor Jesus foi baixado da cruz. Eles acompanharam, provavelmente, quando o Senhor Jesus foi colocado no túmulo. E eles, esses dois discípulos, Cleopas e outro, que não sabemos o nome, eles estavam com os demais, com os apóstolos e algumas mulheres. Então, provavelmente desde aquela sexta-feira tenebrosa. Então passaram o resto da sexta juntos, orando, de sexta para sábado, o sábado de manhã, o sábado à tarde, o sábado de madrugada, o domingo de manhã. Eles estavam ali. Eles estavam lá quando aquelas mulheres trouxeram a notícia de que o túmulo estava vazio. E alguns evangelistas, você lê o relato dos 4, você vai ver que alguns creram, outros duvidaram. Então, por algum motivo, algum compromisso, alguma coisa que eles tinham ali em Emaús, eles começam essa viagem, deixam Jerusalém, esse lugar de tristeza e dor, e com o coração, a mente carregada de tristeza por causa desses últimos acontecimentos, eles começam essa viagem em direção a Emaús. Lucas, como um bom médico que é, e o médico, ele deve ser, uma das características principais dele deve ser a precisão. É muito bom numa cirurgia que o médico ele tem essa qualidade, que ele possa cortar da maneira certa, o tamanho certo. E Lucas, nessa maneira precisa, essa mente precisa, guiado pelo Espírito Santo, ele coloca até a distância que esses discípulos tinham para caminhar. O texto, é claro, no versículo 13, diz que Emaús distava de Jerusalém 60 estádios. Então a distância são 11 quilômetros. Eles começaram uma viagem a pé de 11 quilômetros. Para você ter uma ideia, da minha casa aqui na Rua Carolina, no Quebec, se for nessa direção, 11 quilômetros vai dar lá no Ceasa, na saída da cidade. E se você quiser ter uma ideia do que sejam 11 quilômetros para o lado de Cambé, é lá na casa do Antônio e da Teresa. 11 quilômetros. Como dizem em Minas, é uma boa pernada, não é? Mas às vezes é bom, quando alguém está com o coração cheio de tristeza, alguns gostam de fazer uma longa caminhada para concatenar as ideias, ordenar os pensamentos. Provavelmente eles tinham um motivo maior do que isso. Mas aproveitaram essa caminhada para irem discutindo, falando, abrindo o coração um ao outro. Dois corações cheios de tristeza. O texto é bastante claro. Eles não estavam apenas tristes, eles estavam muito tristes. Sabe por quê? Porque Lucas também coloca uma nota muito interessante aqui no versículo 17. Quando o Senhor Jesus vem e começa a andar com eles, e o Senhor Jesus lhes faz a primeira pergunta, que é um método maravilhoso que o Senhor tem, Lucas diz que e eles pararam entristecidos. Então até agora, entre os dois, que eles estavam conversando entre eles mesmos, eles podiam ir conversando e caminhando e conversando. Mas quando o Senhor Jesus chega e faz aquela pergunta e toca no âmago da questão, então eles têm que parar. As coisas que estão no coração deles, e Cleopas vai ser o porta-voz, Cleopas, é muito triste para falar conversando com aquele estranho. Então eles pararam entristecidos. Eles estavam muito tristes.
e tiveram essa conversa com o Senhor, pararam e começam a explicar para o Senhor o que tinha realmente acontecido. Então, imagine você e eu nessa estrada ali, no lugar desses dois discípulos. Como que nós estaríamos? O nosso Senhor morreu. E uma outra coisa, Lucas também deixa claro, ali nas entrelinhas, que graças a Deus, a morte de Jesus não foi capaz de destruir o amor que eles tinham pelo Senhor Jesus. Veja as palavras que eles usam para se referirem ao Senhor Jesus. Eles falam assim: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, ele era varão profeta, ele era poderoso em obras e palavras. Mas também Lucas deixa muito claro ali que eles estavam desanimados, eles estavam em dúvida. Sabe por quê? Porque ali no versículo 21, Cleopas diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esperávamos, o tempo verbal aqui é pretérito, é passado. Nós esperávamos. Eu esperava. Agora eu não espero mais. Então o Senhor Jesus, ele vem e ele se coloca ao lado desses dois discípulos tristes e ele vai entabular uma conversa com eles. E aí esse nosso Senhor, que é tão maravilhoso, tão sábio, ele usa o seu próprio método, um método peculiar. É interessante, alguém disse que essa pessoa disse que cria, e eu também creio, que o Senhor Jesus, ele tem senso de humor. Aliás, o senso de humor, por que nós seríamos criados com essa faculdade? Porque se o Senhor mesmo não a experimentasse, o Senhor Jesus tem senso de humor, sim. Nós podemos ver aqui um certo humor nas suas palavras. Ele chega e diz assim: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles falaram, um deles falou: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, de onde você está vindo? Nós estamos vindo da mesma direção, acabamos de deixar Jerusalém. De onde você é? Como assim? Você não sabe? Você ignora as coisas que aconteceram em Jerusalém? E o Senhor Jesus pergunta: quais? Não é interessante? Quais? Quais acontecimentos? Para gerar neles uma resposta. E aí eles abrem o coração para o Senhor e discorrem qual é o verdadeiro motivo da sua tristeza, qual é o motivo da sua desesperança, por que havia uma certa dúvida no coração dele. Nós esperávamos que fosse ele. Depois de pintar o quadro e colocar o Senhor Jesus no seu devido lugar, ele diz: nós esperávamos que fosse ele, mas já é o terceiro dia. E aí então o Senhor faz algo maravilhoso. O Senhor os repreende por causa disso. E aí no versículo 27 diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que o Senhor Jesus vai fazer para confortar o coração dos seus discípulos? O Senhor Jesus vai tomar os seus escritos sagrados, a palavra na qual eles acreditavam, o Velho Testamento, o que eles tinham então, e o Senhor Jesus vai mostrar-lhes, começando por Moisés e pelos profetas, o que as Escrituras deles falavam a respeito do Senhor Jesus. No início, ali, talvez por esse tempo aí que o Senhor Jesus, depois da ressurreição, esses 40 dias que ele esteve aqui, dá a entender que o Senhor usou dessa faculdade. Ele chegava, ele tinha contato, comunhão com as pessoas, mas as pessoas não o reconheciam, até que ele desejasse que as pessoas o reconhecessem. Porque esses dois discípulos aqui, eles conheciam o Senhor Jesus, andaram com ele, mas de alguma maneira os seus olhos estavam fechados. Então, antes de se revelar a eles, o Senhor vai, se eu posso usar essa palavra, refundamentá-los na verdade, na palavra de Deus. Vai mostrar para eles o que as Escrituras têm a dizer sobre o Cristo, o Filho de Deus. E depois então, quando o Senhor Jesus parte o pão, eles têm os olhos abertos e reconhecem que precisamente aquele companheiro de jornada era o Senhor crucificado e agora o Senhor ressurreto. O que eu desejo fazer nessa manhã, nós vamos procurar fazer
o que o Senhor Jesus fez. Eu vou mostrar-lhes as passagens, começando por Moisés e também nos profetas, passagens que falam acerca do Senhor Jesus. É claro, não podemos precisar se foram essas as passagens que o Senhor Jesus usou para confortar o coração daqueles 2 discípulos entristecidos. Mas eu creio que talvez nós vamos tropeçar em alguma. Exatamente alguma dessas passagens que o Senhor Jesus usou para fundamentá-los na verdade, para encher o coração deles de esperança. E para fazê-lo, por causa da exiguidade do tempo, eu sugeriria que você apenas me acompanhasse ouvindo-me, porque eu teria que ser rápido. São 21 passagens no Antigo Testamento que eu lerei, e provavelmente eu farei sem comentário, esperando que o Espírito Santo fale ao seu coração. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Só que naquela viagem longa de 11 quilômetros, o nosso bendito Senhor discorreu. Ele leu, ele não leu, ele citou a passagem e ele discorreu sobre ela. Uma grande pregação, um grande momento, e o que eu não daria para estar lá. Então, acompanhe comigo. O Senhor Jesus começando por Moisés. O que Moisés tinha a dizer sobre o Senhor Jesus? Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, há uma profecia maravilhosa, onde diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois em Gênesis capítulo 22, no versículo 7, diz assim: quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Vou citar para você o que está escrito lá em João 1,29, que é o testemunho que João Batista dá acerca do Senhor Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Êxodo capítulo 12, no versículo 3, diz assim, em Êxodo 2, 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro será sem defeito. Vocês se lembram quando Pilatos interrogava o Senhor Jesus? Quando ele encheu o Senhor de perguntas? Quando ele estava verificando se o Senhor Jesus seria culpado ou não? Mas mais do que isso, o que Pilatos prefigura ali é a figura do sacerdote examinando o cordeiro para ser sacrificado. É como se Pilatos, tipificando o sacerdote, ele pegou o Senhor Jesus e virou para lá, e virou para cá, e viu se não tinha nenhuma mancha aqui, nenhuma ferida ali, nenhuma verruga ali. Ele estava vendo se esse cordeiro, o Cordeiro de Deus, se ele era sem defeito para ser crucificado. Versículo 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E no 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse sangue que, graças a Deus, hoje ele está sobre as nossas vidas. Então, aquela destruição eterna que nos aguardava, por causa do sangue de Jesus, hoje tudo se fez novo. Temos esperança, temos paz com Deus, temos vida eterna, de uma destruição eterna para uma vida eterna.
por causa da obra consumada desse Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por isso. Lá em Levítico 16, eu não vou ler, no capítulo 16, trata sobre a expiação. Novamente vai tratar sobre o sangue, numa alusão direta ao sangue do Senhor Jesus. Números 24, 17. Estamos, o Pentateuco, vocês sabem, é acreditado a Moisés. Em Números 24, 17, diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Uma estrela, o Senhor Jesus é a estrela de Jacó. De Israel subirá um cetro, reino. Jesus é rei. Ele não apenas é o rei de Israel, mas ele é o rei de toda a terra. Isaías 7,14. Vamos agora para os profetas. Isaías capítulo 7, versículo 14. É uma profecia fantástica acerca desse menino que ia nascer uns 700 anos mais tarde. E Isaías, divinamente inspirado, no capítulo 7, versículo 14, diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 40:11, logo aí na frente, diz assim: Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Como pastor, é uma referência clara ao Senhor Jesus. E aí eu complemento com aquilo que está lá em João capítulo 10, versículo 11, palavras do Senhor Jesus, corroborando essa profecia de Isaías. O Senhor Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isaías 56. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Está claro, né, irmãos? Isaías 53. Com muita probabilidade, irmãos, eu ouso dizer que certamente o Senhor passou por aqui. Esse capítulo todo, ele fala, ele descreve com tanta perfeição o servo sofredor. Então Isaías, poderíamos lê-lo todo, mas não vamos fazê-lo. Isaías 53:4 diz: Certamente ele, o Senhor Jesus, se referindo a ele, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e ele, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro,
será este o seu nome. Mais um título aqui para o Senhor Jesus. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. A Bíblia diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Mas graças a Deus, por causa da obra de Jesus, estamos vestidos com Cristo. Ele é o nosso Senhor, a justiça nossa. Ezequiel 34, 23, logo depois de Jeremias. Ezequiel 34, 23 e 24. Diz assim: suscitarei para elas, está falando das ovelhas da casa de Israel, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Davi já tinha morrido há muitos anos atrás. Aqui é apenas uma figura, como se o Senhor Jesus ele fosse o herdeiro de Davi, veio depois de Davi. E aqui ele é descrito como um príncipe. O Senhor Jesus será um príncipe no meio das suas ovelhas. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia. Em Obadias, o Senhor é apresentado como o libertador no Monte Sião. Jonas, embora não haja nenhuma alusão clara ou alguma profecia acerca do Senhor, mas você deve se lembrar muito bem do que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, versículo 40. Ele diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O Senhor Jesus é o cumprimento daquilo que Jonas foi apenas em figura. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, você se lembra daquela profecia maravilhosa do profeta Miqueias. Ele disse: tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel, de ti sairá aquele que irá reinar. Abacuque 2,4 tem aquela frase que capturou o coração de Lutero, aquelas 95 teses que foram afixadas no mês de outubro de 1517 na porta da Catedral de Wittenberg, que pôs fogo no mundo naquela época. Elas começaram com essa frase aqui, que foi dita primeiramente por Abacuque e depois citada por Paulo no Novo Testamento: o meu justo viverá por fé. E nós vemos isso cabalmente se cumprindo na vida do Senhor Jesus. Ninguém como o Senhor Jesus viveu uma vida de fé, uma fé absoluta e perfeita no seu Pai. Ele é o nosso exemplo de fé. Graças a Deus pelo Senhor. No livro de Ageu, onde fala da edificação da casa de Deus, vemos um homem lá encarregado da edificação da casa de Deus chamado Zorobabel. O Senhor Jesus é o verdadeiro Zorobabel, edificando para todo sempre a casa de Deus. Ele disse isso em Mateus. Ele disse que eu edificarei a minha igreja. E é o que ele tem feito nesses 2000 anos passados. Zacarias 9:9 vai trazer aquela profecia de que um rei humilde entraria em Jerusalém montado num jumento. E isso você pode ver, é descrito por Mateus no capítulo 21, versículo 5. Zacarias capítulo 12, versículo 10 fala daquele que eles verão aquele a quem eles transpassaram, referindo-se ao Senhor Jesus. E Malaquias no capítulo 4, versículo 2 apresenta o Senhor Jesus como o sol da justiça. O que a seu respeito constava
em todas as Escrituras. E aí, quando eles partiram o pão, o Senhor revela-se a eles e o Senhor some da presença deles. E eles dizem: porventura não nos ardia o coração quando Ele nos falava todas aquelas coisas? Salmo 119, versículo 140. O salmista diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. As palavras do Senhor Jesus, elas devem fazer arder o nosso coração. Arder, no original dessa palavra, uma das traduções, é ignição. O carro está frio, né? Você vai, põe a chave ali, dá ignição, dá a partida, liga, e o carro esquenta. Deixa o carro esquentando. Não nos ardia? Nosso coração não queimava com as palavras daquele homem? Às vezes nosso coração pode estar tão frio, não é verdade? Mas que o Senhor possa aquecer os nossos corações com a sua palavra. Como é possível todo esse livro, o livro de Deus, ele ter apenas um assunto? De Gênesis a Apocalipse, o assunto é o Filho de Deus, começando por Moisés, passando por todos os profetas. Eu não deixei Amós, ou Sofonias, ou Oséias do lado de fora, porque não tem nada ali acerca do Senhor Jesus. É por causa do tempo. Nós poderíamos passar por todos os livros, vendo menções acerca do Filho de Deus. É esse Senhor maravilhoso, de quem toda a Bíblia dá testemunho. É esse que nós viemos aqui nessa manhã para adorá-lo. Que a presença doce e santa desse Senhor possa também aquecer os nossos corações. Que vendo como Ele é apreciado pelo Pai, como Ele é mostrado pelo Espírito Santo em todas as Escrituras, que nós possamos também nessa manhã apreciá-lo um pouco mais, amá-lo mais e assim servi-lo melhor. Vamos dar a esse Senhor maravilhoso toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aqueles discípulos que estavam indo daqui lá no Antônio, ou indo da minha casa lá no Ceasa, que já tinha feito toda essa viagem, o coração deles foi tão aquecido de tal maneira, eles foram tão revigorados por essa nova revelação do Filho de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram correndo mais 11 quilômetros para dar a notícia àqueles que tinham ficado em Jerusalém. Rápido, uma viagem rápida, um bate e volta. E voltaram e anunciaram também, e testemunharam o que eles tinham experimentado. Te bendizemos, bendito Senhor, amado Jesus. É incrível vermos essas coisas. O Senhor está em todas as páginas desse livro santo, Senhor. E maravilhoso sabermos que o Senhor também está no nosso coração. Nosso coração é teu, Senhor. Nossa vida pertence ao Senhor. Verdade que o Senhor também tem aquecido os nossos corações com a tua palavra, com a tua presença. Como te amamos. Somos teus, o Senhor é nosso. Nessa manhã receba o nosso louvor, a nossa adoração. Declaramos que tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cordeiro de Deus. Te agradecemos tanto pela obra consumada do Senhor ali na cruz. O Senhor disse tetelestai. O Senhor disse está consumado. O Senhor disse acabado. Senhor, e por causa da tua obra nós entramos nessas grandes promessas. Nos tornamos filhos do teu Pai, membros da tua família. Teu Pai é o nosso Pai, teu Deus é o nosso Deus. O Senhor é o nosso irmão mais velho. O Senhor abriu o nosso entendimento para entendermos esse livro, essas palavras. O Senhor pôs fogo no nosso coração, como incendiou daqueles, e nós te bendizemos por isso. Te amamos muito e te louvamos nessa manhã. Louvado seja o teu nome, amado Jesus. Amém.